Saudações! Eu sou Marcos Fábio Alexandre Nicolau, professor do curso de Filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e esse é o Audio Paper, nosso podcast de narração de papers filosóficos. Nesse quarto episódio, apresentamos o paper A Ciência da Lógica no Sistema Hegeliano. Com a lógica hegeliana, propõe-se uma série de encadeamentos categoriais que expressam o próprio movimento do real. A filosofia nada mais seria senão a compreensão desse processo de autoexposição, que significa também uma autoapresentação do absoluto. Tal processo consistiria em uma exposição de categorias sequencialmente progressivas que vão da indeterminação primeira de ser e nada até a completude da ideia absoluta. Buscaremos apresentar como o idealismo absoluto hegeliano prova sua tese de que o mundo é racional e que essas categorias apresentadas são não apenas categorias do pensar, mas categorias do ser. Maiores informações e o link de acesso para esse paper direto no site da revista Kinesis serão encontrados na descrição desse episódio. Vamos ao texto. Podemos afirmar que a filosofia hegeliana é o estudo da ideia, pois nela vemos como a ideia se desenvolve em movimentos marcados por uma dinâmica dialética, caracterizada por uma sucessão perene de momentos, justamente na ciência da lógica, que é uma vasta explanação sobre a natureza, origem, extensão e formas do pensamento conceitual, em uma palavra, pensar sobre o pensamento, como bem afirma Ingold. Hegel descreve a formação dos conceitos como um processo no qual o ser emerge como essência e, em contínuo devir dialético, a essência emerge como conceito. Hegel também descreve os estágios pelos quais os conceitos são determinados e explica como o conceito revela a unidade do ser e da essência. Em sua Ciência da Lógica, Hegel estabelece que a filosofia, em geral, tem de se ocupar com pensamentos de objetos concretos, Deus, natureza, espírito. Mas a lógica desenvolvida pela tradição filosófica se ocupa desses inteiramente só por si, na sua completa abstração, constatação que o incita a propor uma reformulação dessa lógica, pois afirma que a transformação completa que o modo de pensar filosófico sofreu entre nós desde há cerca de 25 anos, a posição mais elevada que a consciência de si do espírito alcançou sobre si neste período de tempo, tiveram até agora ainda pouca influência sobre a figura da lógica. O período citado por Hegel é o que vai de 1787, ano da publicação da segunda edição da Crítica da Razão Pura de Kant, a 1812, ano do dito primeiro prefácio à Ciência da Lógica. Período que teve como desenvolvimentos mais significativos as filosofias de Fichte e Schelling, que, assim como Hegel, assumiram a filosofia crítica de Kant, atitude da qual se desenvolveu o idealismo alemão. Porém, Hegel salienta que mesmo estes significativos avanços nada contribuíram para o desenvolvimento da lógica, que ainda continuava esvaziada. Em contraposição a isso, sua Ciência da Lógica trata de esclarecer as relações entre os conceitos fundamentais com os quais a razão precisa trabalhar. Por isso, a considera a ciência do pensar sobre o pensamento, a ciência da pura ideia, do pensar e de suas determinações. O objeto da ciência da lógica seria o pensamento, mais precisamente o pensamento conceitual, ou seja, aquele que concebe o conceito. Note-se que para Hegel o conceito não é a representação geral de alguma coisa ou o simples ter algo em mente, mas sim a determinação fundamental. O conceito é o que se apreende na coisa mesma,
a estrutura essencial. Por isso, podemos afirmar que a ciência da lógica tem como conteúdo as estruturas puras da realidade. Logo, a ciência da lógica nos oferece todos os conceitos requeridos para pensar sobre o pensamento, devendo ser tida como uma sistematização dos conceitos necessários para a própria estrutura do mundo. Não é somente lógica em um sentido que tenha alguma coisa a ver com uma teoria do argumento válido ou qualquer coisa parecida, pois a lógica em Hegel tem como sua essência a mais pura ideia, ou seja, a ideia que dá a si mesma seus conteúdos, não os recebendo do exterior como coisas estranhas a ela. A ciência da lógica propõe em si mesma novas categorias e novos encadeamentos que pretendem dar conta do processar da realidade. Através dessa nova lógica, se visa apreender o processo de exposição do absoluto na multiplicidade do mundo, e a ciência filosófica se reconfiguraria como a compreensão desse processo de autoexposição, proporcionado pela razão, que tem como resultado aquilo que Hegel chamou de a ideia absoluta. A ideia absoluta, manifestação última da ciência da lógica, é a exposição desse movimento de progressiva identificação entre a representação e a efetivação do absoluto. Logo, se afirma sem dúvidas que o alicerce do projeto filosófico de Hegel é a ciência da lógica, pois ela representa o movimento próprio da ideia absoluta. Para o filósofo, a determinação da ideia e todo o curso dessa determinação constitui o objeto da lógica enquanto tal, que em seu desenvolvimento fez surgir, a partir de si, a ideia absoluta mesma. Esses momentos não são, como na lógica formal e matemática, nas quais seriam tidos como predicados termos positivos inertes, aos quais atribuímos ou recusamos a um sujeito, mas são realidades criadas, negadas, suprimidas e reincorporadas pelo próprio sujeito, isto é, pelo absoluto como sujeito de predicação dialética. A autorreferência põe a si mesma como alteridade para si mesma, sendo sempre automediada. A forma lógica, desse modo, se encontra intrinsecamente unida ao conteúdo, se constituindo como verdade imutável e viva. Trazer à consciência esta natureza lógica que anima o espírito, que nele impulsiona e opera, eis a tarefa. A Enciclopédia das Ciências Filosóficas, na qual a ciência da lógica mesma só é um momento, nos mostra que cada obra de Hegel ocupa seu lugar no todo de sua filosofia, pois o que o filósofo busca é a constituição de um sistema da ciência. Desse sistema, a enciclopédia seria como que uma exposição geral, enriquecida por obras específicas de cada momento exposto. Mas, como é próprio de uma enciclopédia ser um resumo, se pode dizer que ela é a expressão condensada do pensamento ou do projeto de um sistema da ciência desejada pelo filósofo, do qual a fenomenologia do espírito é a introdução, trazendo no seu prefácio a apresentação do programa que Hegel então iria empreender. A ciência da lógica, reconhecidamente de grande importância especulativa e fundamento de todo o sistema hegeliano, se apresenta como um livro praticamente ilegível e pouco convidativo ao público não especializado. Tal dificuldade é atribuída por Husserl ao fato de ser exigido ao leitor da lógica, além de um alto grau de abstração, conhecimentos extraordinários de história da filosofia, percorrendo um cenário que vai desde a antiguidade até o próprio Hegel, sem mencionar a história da matemática e das ciências naturais do século XIX, capacidade que, para Husserl, ninguém mais dispôs desde a morte de Hegel.
Mesmo a pequena lógica da enciclopédia possui termos empregados por Hegel que somente se definem através da relação estabelecida entre os conceitos, que são sempre remetidos uns aos outros, processo pelo qual cada conceito adquire seu sentido pelo lugar que ocupa na rede de relações dialéticas. Um conceito que tem completude para o pensamento no sentido em que inclui em si todos os conceitos anteriores do pensamento, ou seja, na medida em que reconhece suas relações para com cada conceito exposto até então. Daí, o porquê dessa ciência hegeliana envolver um sumário dos conceitos mais gerais, em termos que a realidade deve ser interpretada. Purificar essas categorias, que são eficazes só instintivamente como impulsos, e, de início, levadas à consciência do espírito de forma isolada, e, por isso, de modo inconsciente e emaranhado, e que lhe conferem, assim, uma efetividade isolada e insegura, e dessa maneira elevá-lo nela à liberdade e à verdade, é esta, por conseguinte, a mais alta questão da lógica. Pois a ciência da lógica de Hegel se compromete em fazer ver como o absoluto é o fundamento universal de tudo que existe, isto é, como o absoluto tem de brotar de si mesmo para engendrar a totalidade, a saber, a natureza e o espírito. Dessa forma, a lógica do sistema hegeliano começa dando conta do absoluto ou do pensamento metafísico de Deus antes da criação da natureza e do espírito finito, ou interpretando essa exposição metafórica de Hegel com os conceitos ou formas puras do pensamento, que são a estrutura de toda a realidade. Logo, a ciência da lógica pode ser considerada, da mesma forma, uma teoria do conceito divino, não porque queira para si o estatuto de teologia, pois não há aqui, na ciência da lógica, a nosso ver, qualquer sentido de uma reflexão teológica, nem porque queira eleger o conceito de Deus como um objeto de tratamento privilegiado, mas porque tem o absoluto como tema. Na perspectiva de Lebrun, Hegel, ao comparar sua ciência da lógica a uma apresentação de Deus, acaba por situá-la na economia do sistema, sendo tal lógica o em si do discurso filosófico, ou seja, ela marca o momento da pura abstração do início do sistema, desvelado através do discurso dialético. E, por isso, deve ser metaforicamente chamada teologia especulativa, pois a lógica está para o sistema como a pura teologia está para a revelação, o programa em relação à execução. Hegel está lidando o tempo todo com essencialidades puras, com o espírito pensando sua própria essência. Porém, esse pensar não é uma abstração vazia, mas uma reflexão sistemática, integral, infinita, do pensar sobre si mesmo através de todos os seus conteúdos. E essas essencialidades estão ligadas por um processo dialético que avança desde a mais pura abstração, o ser, até o mais concreto, que é a ideia absoluta, sendo cada esfera da ideia lógica uma totalidade de determinações. Hegel as tem como uma representação do absoluto. Seguindo a sentença de Parmênides, Hegel entende que ser e pensar são idênticos, compartilham de uma mesma lógica, fazem parte de uma mesma totalidade, a qual é nomeada pelo filósofo de diversas maneiras, a saber, ideia, absoluto, conceito. Para Hegel, tudo está contido no absoluto, por isso, somente este é o verdadeiro. Uma vez que tanto ser quanto pensar fazem parte de um todo e compartilham de uma mesma lógica, basta conhecer como se dá o processo do manifestar dessa mesma lógica, ou seja, pensar o pensamento que se pensa a si mesmo. Processo esse que é a viga mestra da ciência da lógica.
a ideia absoluta, que se configura como o próprio método absoluto, desdobrada como uma estrutura em movimento. Este movimento da ciência da lógica pode ser entendido em suas linhas gerais como o movimento do ser puro em direção ao absoluto, porque procura superar, preservando, formas de ser incompletas ou insustentáveis, que priorizam em demasia a unilateralidade de um entendimento que quer sempre dualizar o que é a realidade. O idealismo absoluto de Hegel procura a união e a identidade entre ser e pensamento, e dessa união busca revelar o verdadeiro real, que é, para Hegel, também um idealismo. Aqui se trata do pensar que sabe de si e do ser, o que denuncia ter se perdido em sua época, e remonta à metafísica antiga desse conceito mais elevado de pensamento. Esta metafísica, portanto, estimava que o pensamento e as determinações do pensamento não eram algo estranho ao objeto, senão que constituíam sua essência, ou seja, que as coisas e o pensamento delas, do mesmo modo que nosso idioma expressa um parentesco entre os dois termos, coincidem em si e por si, isto é, que o pensamento em suas determinações imanentes e a natureza verdadeira das coisas constituem um só e mesmo conteúdo. Sendo que disso se conclui que, conhecendo as configurações do pensar, conheceremos as do ser e vice-versa. Essa identidade de ser e pensar possui caráter dialético, ou seja, há uma circularidade fonte do movimento tanto do ser como do pensar, que faz da ciência da lógica o desenvolvimento do absoluto, no sentido de que deduz de si as passagens do ser ao nada, desses ao devir, a quantidade, a medida, a essência, ao fenômeno, à realidade, ao conceito, aos mecanismos, à finalidade, à vida, ao conhecimento e, por fim, à ideia absoluta, fruto do encadeamento lógico que é a trajetória do absoluto no desvelar de si mesmo. Os objetos da ciência da lógica são, portanto, os princípios, as estruturas que servem de base às realidades concretas oferecidas pela experiência, o que justifica a termos como uma verdadeira doutrina da ciência. Mas a ciência da lógica não apenas dá as bases necessárias para a filosofia erigir as ciências e o instrumento ou método que deverá empregar para tal feito, pois além de estabelecer a estrutura fundamental do sistema das ciências, traz em si mesma todo esse sistema. Constatação que nos faz compreender o porquê essa esfera lógica, em Hegel, deve necessariamente a tudo abranger, dado que fora dela nenhuma realidade é concebível. Portanto, a ciência da lógica contém, desde já, a própria demonstração e a completa justificação do idealismo absoluto hegeliano. Mas, segundo tais afirmações, não podemos afirmar que a ciência da lógica de Hegel pode ser considerada uma metafísica? Encontramos Hegel a afirmar em um dos prefácios à ciência da lógica que é a ciência da lógica que constitui a metafísica propriamente dita ou a filosofia especulativa. Para Hegel, é nessa obra que deve ter lugar esta identidade entre lógica e metafísica, o que nos incita à questão: por que Hegel afirma ser esse desenvolvimento da elucidação do ser uma lógica? Cabe esclarecer o sentido da transformação que Hegel quer fazer sofrer a metafísica e examinar a maneira como se dá essa transformação. Sabe-se que o próprio projeto da lógica é também o da transformação da metafísica em lógica. Para examinar essa questão, convém determinar qual, de acordo com Hegel, é o conteúdo da metafísica. Ora,
Esse conteúdo é o ser apreendido pelo pensamento. Assim, a antiga metafísica apreendeu que o ser verdadeiro é o ser pensado e que, consequentemente, a verdade consiste na unidade do pensamento e do ser. Ora, a ciência da qual a lógica é a parte principal é precisamente a filosofia que parte da unidade entre pensamento e ser. E se pode haver identidade entre metafísica e lógica, é porque a metafísica e a lógica têm o mesmo conteúdo. Diante de tal constatação, a lógica hegeliana tem, por conseguinte, o sentido de um cumprimento da metafísica, o que pode ser constatado caso façamos uma análise sobre a própria tarefa da metafísica. Ora, a tradição metafísica tem, desde o seu advento, interpretado o ser como logos. O logos é o termo grego do qual derivam os termos lógica e logicidade, e tem na história da filosofia uma identidade primordial com o ser, pois ambos são tidos como princípios que constituem uma ligação, uma unificação do real, sendo que tudo que está fora dessa unidade forjada por ambos é não ser, e deve ser tido como ilógico, como bem afirmou Parmênides em seu poema sobre a natureza. Dessa forma, a metafísica é a ciência do ser e do logos, ou seja, do ser e do pensamento, pois no pensar se dá a ligação com o ser, a lógica ou a logicidade do ser. E como o ser é aquilo que reúne em sua unidade tudo aquilo que é, o pensamento deve ser considerado como a manifestação dessa unidade. Logo, a metafísica deve ser considerada lógica, enquanto é pensamento do ser e enquanto é manifestação dessa unidade necessária que é o ser. Essa reflexão extra-Hegel torna evidente o porquê não é absurda a proposta hegeliana de que sua lógica fosse considerada uma metafísica, sendo, em Hegel, o roteiro do Logos, como diz Lima Vaz, cumprido em termos dialéticos, tendo seu movimento culminado em uma última ideia que integra todos os seus momentos. Compreende-se, assim, que a lógica se identifique com a metafísica, que é justamente o estudo dos princípios primeiros da realidade, pois, se aceita esta identidade entre pensamento e realidade, se deve afirmar a identidade entre metafísica e lógica. Mas a metafísica hegeliana busca captar a essência da realidade como espírito absoluto. Absoluto esse que não é um Deus transcendente ou uma dimensão metafísica da realidade que esteja por trás das coisas. Trata da infinitude que subjaz as coisas mesmas. O infinito é o que dá sentido e realidade ao finito, sendo manifestado por esse, pois o infinito e o finito devem se entender como unidade, de forma que o infinito esteja expresso no finito e que este, por sua vez, reconheça que nada seria sem a intervenção do infinito nele. Eis aqui, segundo Luft, um dos méritos da lógica: aprofundar e radicalizar a filosofia crítica de Kant, pois propõe realizar uma teoria acerca do real, partindo tão somente de uma teoria do pensamento puro, do qual se pode apreender a logicidade dialética da ideia e a própria estrutura ontológica do real como um todo. Pois, se é possível a realização de uma ontologia na imanência de uma teoria do pensamento, então também é viável a instituição de uma teoria a priori do ser, sem com isso transcender os rígidos limites da argumentação racional traçados pela crítica da razão pura. Assim, se devia encontrar na realidade as características divinas do antigo Deus transcendente, morto por Kant. Por isso, ao constatar as dificuldades nas quais caía o idealismo subjetivo, Hegel retoma e assume o argumento ontológico em sua formulação e validade lógica.
pois nele encontra o que deseja desenvolver em sua própria filosofia, a saber, a afirmação da identidade entre ser e pensar, de finito e infinito. A ideia de Deus, essência que implica a existência, o ser de Deus pensado na argumentação ontológica, é o pensamento supremo enquanto representação que a mente humana pode fazer para si de Deus. O ser desse ser pensado, dessa representação, é a própria existência divina. Temos juntos essência e existência de Deus, pensamento e ser, representação e existência, ideia de Deus em nossa mente e realidade efetiva, o ser no pensamento e o ser real. Para Hegel, esta é a lei suprema da identidade de todo pensamento e de toda realidade. Daí o porquê Hegel não abrir mão desse acesso ao incondicionado. É a ideia de um absoluto real, que só é em sua manifestação, que dá sentido ao processo dialético estabelecido no sistema. O absoluto representa a verdadeira realização dialética da identidade entre ser e pensar. No entanto, para poder elevar a realidade do mundo à ordem da realidade absoluta, Hegel se achava obrigado a mostrar a racionalidade absoluta da realidade, a qual, sendo o mundo limitado e deficiente, não poderia, por certo, ser concebida mediante o ser da filosofia parmenidiana aristotélica, idêntico a si mesmo e excludente de seu oposto, no qual a finitude, a limitação, a negação, a contradição não podem de modo nenhum gerar naturalmente valores positivos e verdadeiros. Assim, para Hegel, a racionalidade absoluta da realidade do mundo devia ser concebida mediante a dialética. Mas quais as razões de Hegel ao afirmar ser a dialética a lógica do todo e o método próprio da ciência filosófica? Pois os conceitos fundamentais da ciência da lógica, o espírito, a razão, a liberdade, estão relacionadas como ciência hegeliana, que por sua vez está em relação direta com a dialética hegeliana. É ela, a dialética, que produz os conceitos estruturantes da realidade expostas no sistema. Daí a dificuldade de compreender as distintas partes do sistema sem uma compreensão e um aprofundar prévio na ciência da lógica. Isso se dá porque Hegel concebe a filosofia como uma das figuras em que o espírito absoluto se manifesta. O filosofar se torna investigação da realidade enquanto construção histórica da razão, estabelecida por um processar dialético que, segundo Gadamer, se trata de uma progressão imanente que não pretende partir de nenhuma tese imposta, senão seguir o autodesenvolvimento dos conceitos e expor, prescindindo por inteiro de toda a transição designada desde fora, a consequência imanente do pensamento em contínua progressão. Hegel promove a interpretação do real como a última instância de um desenvolvimento racional e dialético, o voltar-se para si do absoluto, que surge em completa imediaticidade e ruma à própria efetividade. Por isso, a ciência da lógica traz em sua estrutura o que Hegel quer estabelecer como investigação filosófica. Ela traz em si o próprio método da filosofia e o próprio conceito de ciência.